Então, dando continuidade aos conceitos fundamentais no estudo da linguagem e falando mais um pouco sobre o Saussure, o Saussure ele dividiu em pares conceituais chamados de dicotomias para poder estudar a língua de uma forma mais eficiente, né? Entre elas temos a sincronia e diacronia, a língua e a fala, o significante, significado, paradigma e sintagma. No final do século XIX, quando Saussure ele estudava a língua, o foco dos estudiosos era principalmente entender como as línguas mudavam ao longo do tempo. Eles comparavam formas antigas e modernas de uma mesma língua para investigar sua origem, transformações e relações umas com as outras. Esse tipo de estudo ficou conhecido para a linguística como linguística histórica ou linguística comparativa. Um exemplo conhecido é o estudo do latim, né? E das línguas que surgiram a partir dele, como o português, o espanhol, o francês, o italiano. Essas línguas, elas compartilhavam palavras semelhantes, como, por exemplo, pai, que pode ser padre, pere, e ao compará-las, os linguistas conseguem reconstituir parte da história da língua, chegando até mesmo a imaginar como seria uma língua mais antiga, o chamado de indo-europeu, que nunca foi registrado por escrito, mas pode ser parcialmente reconstituída com base nessas comparações. E então, foi nesse contexto que Saussure propôs um novo modo de olhar para a linguagem. Ele sugeriu que, além de observar as mudanças da língua ao longo do tempo, o que chamamos de diacronia, deveríamos também olhar para a língua em um momento específico, analisando como ela funciona, como um sistema completo daquele instante. Esse tipo de análise ficou conhecido como sincronia. Para entender melhor, a gente pode postular assim: a diacronia examina a língua ao longo do tempo como se fosse uma linha cronológica mostrando as transformações, e a sincronia, por outro lado, observa a língua em um ponto fixo do tempo, como uma fotografia que congela todas as partes do sistema naquele momento. Por exemplo, observar o verbo comer, se olharmos de forma diacrônica, percebemos que ele vem do latim diedere, que com o tempo deu origem à forma comedere e depois se transformou em comer, do português atual. Mas se fizéssemos uma análise sincrônica, ou seja, focada no português de hoje, veremos que o radical com aparece também em palavras como comida, comilância, comilão. Isso mostra que dentro do sistema atual da língua, esse elemento tem valor e está relacionado com os outros. E com isso, o Saussure propôs que a língua fosse entendida como um sistema no qual os elementos eles só fazem sentido pelas relações que estabelecem entre si e não de forma isolada. E essa afirmação, dizer que a língua é um sistema, significa afirmar que ela é composta por partes organizadas e que cada elemento só tem valor em relação aos outros. Um bom exemplo disso é o semáforo, né? O vermelho, o amarelo e o verde só têm sentido porque se opõem entre si e são usados de maneira padronizada. Na linguagem, o mesmo acontece com os sons, as palavras e as regras gramaticais. Tudo adquire sentido pela posição e combinação. Retomando os termos que a gente já falou sobre o significante e o significado, né? O significante é a imagem sonora, ou seja, o som da palavra, e o significado, ele é o conceito, a ideia que associamos a esse som. E juntas essas partes, elas formam um signo. Por exemplo, a palavra lobo, o som lobo é o significante. A ideia de animal selvagem semelhante ao cão é o significado. Muito importante notar que o signo, ele não liga diretamente a palavra a uma coisa do mundo, mas é um conceito. Isso significa que a língua é um sistema de representações. Ela organiza ideias e não objetos concretos. Para ilustrar essa ideia, Saussure comparou a linguagem a um jogo de xadrez. O que se faz de uma peça uma rainha não é a sua forma física, mas os movimentos permitidos que ela tem dentro do jogo. O mesmo vale para as palavras. O valor de um som depende da função que ele exerce dentro do sistema linguístico. Por isso, palavras como lata e rata têm sentidos diferentes. O som do L e o R não são iguais e ocupam posições distintas no sistema. O Saussure também destacou que a língua é uma forma e não uma substância. Isso quer dizer que ela não é um reflexo do mundo real.
mas uma estrutura que organiza os nossos pensamentos e experiência. A língua não nomeia o mundo, ela interpreta. E cada língua faz isso de maneira diferente. Além disso, o signo linguístico ele é arbitrário. Não há nenhum motivo natural para associarmos as palavras aos sons. E as palavras, ela é uma convenção social aceita por uma comunidade de falantes. Entretanto, alguns signos são relativamente motivados. Por exemplo, 19, que é formado por 10 mais 9, e o seu significado reflete essa composição. Já 20 não tem essa motivação interna, é um nome arbitrário para aquele número. Dando continuidade, então, às dicotomias, né? Temos o paradigma e sintagma. Esses termos, eles explicam duas formas de relação entre os elementos da linguagem. O sintagma diz a respeito à maneira de como combinamos as palavras em sequência e formando frases, por exemplo, o gato dorme. Essa frase segue uma ordem específica. Se alterarmos a ordem dorme o gato o, essa frase perde o sentido em relação entre as palavras que aparecem juntas em sequência e é chamada de relação sintagmática. Paradigma, por outro lado, se refere a palavras que podem ser escolhidas para ocupar uma posição em uma frase. Por exemplo, no lugar de gato, poderíamos usar cachorro, menino, passarinho. O cachorro dorme, o menino dorme. Essas palavras formam um conjunto de possibilidades, um paradigma, e escolhemos apenas uma para usar. E assim, podemos dizer que o eixo horizontal da linguagem, sintagma, mostra como combinamos palavras, e o eixo vertical, paradigma, mostram quais palavras podem substituir as outras. O Ferdinand de Saussure revolucionou os estudos da linguagem ao propor que a língua é um sistema e cujos elementos se organizam por meio de relações de oposição e combinação, um conceito de sincronia e diacronia, língua e fala significante, significado, paradigma e sintagma. Ele constituiu as bases da linguística moderna. E ao compreender esses conceitos, que não é apenas uma questão teórica, é um passo essencial para entender como nos comunicamos, pensamos, interpretamos o mundo através da linguagem. Bom, esse foi o quarto capítulo do livro e vamos dar continuidade, então, à nossa conversa a respeito desse livro. Muito obrigada e até mais!